Pessoal, passando aqui para falar com vocês sobre a resolução CGSN 186, né, de 2026, resolução publicada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Agora em sexta-feira, né, 17, sexta-feira foi publicada essa resolução que vem regulamentar os prazos para aquelas empresas já constituídas que querem entrar no regime do Simples Nacional lá em 2027, tá bom? Então mudou o prazo aí, né, para antes da empresa que queria entrar no Simples Nacional fazer essa solicitação lá em janeiro de cada ano, né? Essa resolução 186 vem mudar esse prazo para o mês de setembro de cada ano, tá? Então, aquelas empresas que querem estar no regime do Simples Nacional lá em 2027, né? Tem que fazer agora essa opção em setembro de 2026 para em janeiro de 2027 você estar no regime do Simples Nacional, tá bom? E ela também vai regulamentar a forma para aquelas empresas do Simples Nacional que queiram recolher o CBS, né? Lembrando que o CBS vai substituir o PIS e COFINS lá no ano 2027, tá? Então, aquelas empresas que querem recolher o CBS pelo regime regular, conforme a Lei Complementar 214, Lei Complementar que instituiu o IBS e o CBS, né? Aquelas empresas que querem recolher o CBS pelo regime regular da Lei Complementar 214, também tem que fazer essa opção lá em setembro de 2026, tá bom? Essa resolução também veio falando desse prazo aí para as empresas que querem recolher CBS conforme o regime regular. Então, vai ser feita essa opção também em setembro de 2026, tá bom? Então, vamos lá para essa resolução para a gente ver os pontos mais importantes lá que ela traz, né? Dessas mudanças aí das datas para solicitação, tanto para estar no regime do Simples Nacional em 2027 e também para aquelas empresas que querem recolher o CBS conforme o regime regular da Lei Complementar 214, tá bom? Então vamos lá ver na resolução os pontos importantes dessas mudanças aí, tá certo? Então, pessoal, tá aqui a resolução CGSN, né? Comitê do Gestor do Simples Nacional 186, 2026, né? Publicado no Diário Oficial da União, dia 17 de 4 de 2026, resolução 186, 9 de abril de 2026, que dispõe sobre, como eu falei, né, os prazos para solicitar são das empresas já constituídas para estar no regime do Simples Nacional em 2027. Ele fala aqui, ó, dispõe sobre os prazos e condições para o exercício da opção pelo Simples Nacional e em relação aos optantes pelo regime regulado IBS e CBS no calendário de 2027, tá? Então, está aqui no parágrafo primeiro, ele fala aqui do prazo, né, para solicitação para estar no regime do Simples Nacional no ano 2027. Ele fala aqui no parágrafo primeiro, no artigo primeiro aqui, né, para o ano calendário 2027, a opção pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devida pela microempresa e empresa de pequeno porte, Simples Nacional, a ser formalizada por meio do portal do Simples Nacional na internet, deverá ser exercido no período de 1º de setembro de 2026 ao dia 30 de setembro de 2026, tá? E produzirá efeito a partir de 1º de janeiro de 2027, tá? Então, conforme eu falei, né, mudou o prazo, agora, antes as empresas que queriam estar no regime do Simples Nacional, as empresas já constituídas, né, tinha que fazer essa opção em janeiro de cada ano. Agora mudou com a resolução 186, esse prazo, essa data para você fazer esse pedido, agora vai ser em setembro de cada ano, tá bom? E agora, quem quer estar no regime do Simples Nacional, as empresas que querem estar nesse regime no ano calendário 2027, tem que fazer essa opção agora em setembro de 2026, tá bom? Aqui no seu inciso segundo, ele fala que poderá ser cancelada pelo solicitante de caráter retratável até o último dia do mês de novembro, né? Então, as empresas que fez a solicitação em setembro, lá em setembro e até novembro desistiu de fazer essa opção, não quer mais participar do Simples Nacional, você pode cancelar até novembro de 2026, tá? Fazendo em setembro, você pode cancelar até novembro de 2026. Passando disso, você não consegue mais cancelar, tá bom? E está falando aqui também do indeferimento, caso seja indeferida, você tem 30 dias para sanar essas pendências que deu o indeferimento, tá bom? Então, vai ser, o indeferimento vai ser automaticamente ali na hora que você fazer o pedido, e ali o indeferimento vai trazer as causas do impedimento para você estar no Simples Nacional, tá? Então, você tem 30 dias para correr atrás dessa documentação necessária para
você sanar essa pendência que deu indeferimento, certo? Aqui no seu artigo 2º, né, ele fala para o período de janeiro a junho de 2027, a opção para apurar e recolher o imposto sobre bens e serviços, IBS, e a contribuição social sobre bens e serviços, CBS, de acordo com o regime regular, aplicável a esses tributos, deverá ser exercido no portal do Simples Nacional no período do dia 1º de setembro de 2026 ao dia 30 de setembro de 2026 e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027, tá? Então, as empresas também que são do Simples Nacional, lá em 2000, já são do Simples Nacional e querem fazer a opção para recolher a CBS lá em 2027 pelo regime regular, conforme a Lei Complementar 2014, né, que dá a opção de você fazer essa opção de recolher o CBS por esse regime, não mais num dado do Simples Nacional, você também tem que fazer essa opção em setembro de 2026 agora, tá? Para lá em 2027 você já está dentro dessa opção desse regime regular da Lei Complementar 214 e recolher a CBS fora do DAS, né? Você vai recolher a CBS, as empresas que optaram por esse regime regular vão recolher a CBS fora do DAS do Simples Nacional. E aí você vai poder tanto apropriar crédito na sua compra, como também vai poder passar os créditos na sua venda, para aquelas pessoas que compram a sua, tá bom? Crédito na alíquota cheia, conforme o regime normal, tá bom? O regime regular. Então é isso, lá e também você vai poder fazer essa opção agora em setembro de 2026, tá? Então isso aqui é importante, pessoal, você fazer um planejamento tributário bem feito, né? E tem que fazer isso até setembro, para ver se vale a pena ou não você estar nesse regime regular, conforme a Lei Complementar 214, do IBS e CBS, para ver se vale a pena você estar nesse regime, recolher o CBS pelo regime regular, tendo a opção de apropriar créditos e também tendo a opção de passar créditos para seu cliente na alíquota cheia. Aí você vai ter que fazer o planejamento tributário para ver se compensa ou não você estar no regime regular em relação à CBS lá em 2027, tá? As empresas que não optar por esse regime vai continuar da mesma forma a recolher a CBS lá no DAS do Simples Nacional conforme é hoje, tá bom? Ele fala que também você pode, fazendo essa opção em setembro, você pode também cancelar ela até novembro de 2026, tá? Se você também desistir dessa opção, você pode cancelar até novembro de 2026, tá? E no seu artigo 3º aqui, ele fala que os dispostos no artigo 1º e 2º não se aplicam às empresas em início de atividades que tenham realizado inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, no período de 1º de outubro de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Seja, está falando que aquelas empresas em início de atividade continuam da mesma forma, né? As empresas que vão ser abertas ainda, na sua abertura, ela que já vai fazer ali a sua opção, se vai querer estar no regime do Simples Nacional e se também vai querer recolher o CBS conforme o regime regulado da Lei Complementar 214, tá? Essa opção para as empresas que ainda vão ser constituídas, continua ali para você fazer essa opção na abertura da empresa, tá certo? E ele fala aqui no seu artigo 4º, disposto no artigo 1º ao 3º, não se aplica a opção pelo regime, pelo recolhimento dos impostos contribuintes abrangido pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, o CIMEI, tá? Está falando que esses prazos aqui não cabe às empresas do Simples Nacional que estão no MEI, tá? Então, as empresas do MEI não mudou nada, continua da mesma forma, tá bom? Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha que falar para vocês aqui. É importante agora vocês aí se atentar que as empresas já constituídas que querem estar no regime do Simples Nacional lá em 2027 tem que fazer essa opção agora em setembro de 2026 e não mais em janeiro de cada ano, tá bom? Então tem que se atentar a isso para você fazer essa opção agora em setembro, tá bom? E as empresas que querem também recolher, as empresas do Simples Nacional, que querem recolher lá em 2027 o CBS pelo regime regular, também tem que fazer essa opção agora em setembro de 2026, tá bom?